No vídeo de hoje vamos falar sobre o método Santlick. Vem no seguimento do método que nós falamos também no vídeo anterior, que foi o método de Hont, isto porque são dois métodos muito parecidos, ou seja, eles baseiam-se na mesma numa distribuição proporcional, mas a diferença entre os dois é que o método Santlick, ele, em vez de os divisores serem 1, 2, 3, 4, 5 por aí fora, são apenas números ímpares, ou seja, dividimos também por ordem crescente, mas pelo 1, pelo 3, pelo 5, aqui até, tenho aqui o exemplo, ou seja, pelo 7, pelo 9 e assim sucessivamente. E depois vamos ordenar na mesma os quocientes por ordem crescente, consoante o número de mandatos que nós pretendemos distribuir. Então, algumas vantagens de ambos os métodos, ou seja, é por ser então este método baseado numa proporção, ou seja, tendo aqui estabelecer em que o maior número de votos, ou seja, quantos mais votos tiver o partido, mais mandatos vai ser atribuído a esse partido, mas no caso deste método, o método Santlick, ele tem tendência para beneficiar os partidos com menos votos, por causa da forma como a divisão é feita, enquanto que o método de Hont tem tendência a beneficiar os partidos com mais votos. Portanto, o método Hont acaba por ser um método mais previsível, no sentido em que nós sabemos que mais votos, mais mandatos, ok? No entanto, são métodos ambos muito fáceis de utilizar. No entanto, o método Hont, por causa da questão do benefício ou seja, partidos com mais votos têm mais mandatos, ele acaba por favorecer ou acaba por quase tendencialmente sugerir a ocorrência de coligações. O que são coligações? São partidos que, eventualmente, por terem menos votos, acabam por se unir e assim acabam por ter mais votos que, segundo este método, acaba por favorecê-lo, está bem? Ok, vamos então fazer, com base nesta explicação um bocadinho mais teórica, eu tenho aqui este exercício de correspondência, que vamos estabelecer aqui, ou seja, tem aqui algumas afirmações na coluna da esquerda que nós vamos fazer aqui correspondência com os elementos da coluna da direita. Então, vou pôr aqui a azul para o método Hont e a vermelho para o método Santlick. Favorece as listas de partidos mais votados. Portanto, já falamos que isto é sobre o método Hont, por causa dos divisores serem sequenciais. Não é tão conhecido, nem é tão utilizado, é o método Santlick. Fala-se muito do método Hont, não tanto do método Santlick. Encoraja a formação de coligações, por isso já falamos que foi o método Hont, portanto, mais votos, mais possibilidade de mandatos. Produz resultados minimamente previsíveis, será o método de Hont também, porque, por causa da questão de que nós sabemos perfeitamente que mais votos, mais mandatos. Já o método Santlick, ele como também favorece os partidos com menos votos, por isso não é tão previsível o resultado final da votação. E tende a favorecer então os partidos com menos votos, então já sabemos que é o método de Santlick. Ok, está feito este aqui, vamos avançar agora para um exercício onde vamos poder aplicar este método. E vamos ver que em termos de cálculo é praticamente a mesma coisa que já falamos para o método de Hont. E diz o seguinte neste exercício: nas eleições para o Parlamento de um determinado país, o método aplicado para a conversão de votos em mandato é o método Santlick. Na tabela seguinte estão indicados o número de votos validamente expressos obtidos pelas listas de cada um dos 6 partidos mais votados na eleição dos representantes para o Parlamento. Tenho depois que corrigir aquilo. Então, na eleição são distribuídos 10 mandatos, correspondentes aos 10 lugares que devem ser ocupados no Parlamento. Aplica o método Santlick para determinar a distribuição desses 10 mandatos. Ok, então eu já coloquei aqui, à semelhança do que fiz no vídeo anterior, coloquei aqui na folha Excel, ou melhor, vou usar a folha Excel para fazer aqui os cálculos, está bem? Mas vocês não precisam de usar Excel nenhum, também por isso a vossa calculadora, mesmo a calculadora científica, serve perfeitamente, porque vocês só vão fazer divisões simples, está bem? Por isso, vou só colocar já aqui na primeira linha, vou já colocar os dados da tabela, porque é a divisão por 1, portanto, então significa que os resultados ficam exatamente iguais. Ali está a aparecer com uma casa decimal, porque eu já preparei a tabela para fazer o arredondamento a uma casa decimal, por causa de pedir o arredondamento às décimas, está bem? Agora aqui, vamos fazer, portanto, dividimos este resultado por 3. Agora, em relação ao número de divisores que vocês devem colocar, eu pus até ao 9, mas nós não vamos precisar, porque à partida, portanto, são 10 lugares, portanto, eu acho que com os primeiros divisores, no entanto, aqui cumpre a mesma ideia do anterior, portanto, vocês fazem, nós temos 10, por isso podemos fazer para 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
e 17, ou seja, a ideia é fazer ao todo 9 divisores, digamos assim, mas é muito raro utilizar tantos. Portanto, mas vamos mesmo assim, vou pôr até ao 7 e depois, se for necessário mais algum, também acrescentamos. Pronto. Agora, para o B, a mesma ideia, vamos dividir aqui por 3, por 5 e por 7, ok? E agora vamos fazer a mesma coisa para os outros, está bem? Por isso, eu vou aumentar um bocadinho a velocidade do vídeo, só para ser mais rápido, está bem, esta parte, porque já percebemos que é fazer sempre da mesma forma, está bem? Agora que já fizemos os cálculos dos divisores, o meu objetivo é fazer a distribuição dos 10 mandatos, ou seja, que vai corresponder aos 10 lugares. E, portanto, o que vai acontecer agora? Eu vou selecionar por ordem crescente dos 10 resultados. Então, vamos selecionar os 10 maiores resultados que nós obtivemos. Eu vou sublinhar aqui a amarelo, portanto, 20.000, 12.000, 10.000, depois a seguir 6.000, aqui, aqui enganei-me, aqui pus novamente a dividir, e a dividir por 5. Então 6.000, depois aqui 4.156, ok, é o resultado maior. Depois 4.000, exato, também é o resultado maior. 3, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, estão todos. Por isso, neste caso, como eu não fui até aqui abaixo, não houve necessidade de fazer mais nenhum cálculo, está bem? Por isso, agora vamos por aqui os mandatos, está bem? Ou a distribuição, se querem pôr. Portanto, no caso, o partido A fica com 3 mandatos, este fica com 2, este fica com 1. Portanto, reparem que neste caso, os partidos até com muito menos votos, porque olha, reparem, este aqui tem 3.000 e tal, este tem 20.000, está bem? Então, mas mesmo assim, eles conseguiram mandatos, ok? Portanto, ou seja, de facto aqui há ou seja, há possibilidade de partidos com menos votos conseguirem ainda um mandato. Agora, um dos candidatos do partido A afirmou o seguinte: se a distribuição de mandatos tivesse sido feita pelo método ONT, teríamos conseguido mais mandatos. Verifica se este candidato tem razão relativamente à distribuição dos 10 mandatos. Ok, então significa que eu não queria mexer aqui na tabela, por isso vou só fazer aqui, vou só copiar, está bem, para ficarmos aqui com este resultado obtido aqui na primeira linha, daqui do lado. E agora vou só retirar os amarelos e vamos substituir por 1, 2, 3, 4. Ou seja, e aqui não fez logo a conta, eu vou ter que fazer a conta novamente. Ou seja, agora vou repetir, portanto, estes cálculos aqui todos aparecem, a divisão por 1 vamos manter, não sei se aqui irei precisar provavelmente mais de uma linha, e agora o que é que vou fazer? Vou aplicar o método de ONT, portanto vou fazer a divisão exatamente por 2, 3, 4, está bem? Ou seja, vou só mostrar aqui para o primeiro, vou dividir por 2, depois aqui vou dividir por 3 e vou dividir por 4. E agora a seguir vou fazer a mesma coisa para os outros, está bem? Por isso, mas para não ser muito seca para vocês podem fazer, se quiserem, é parar o vídeo, está bem? Para poderem fazer os cálculos e depois voltam aqui para confirmar que eu vou pôr aqui isto um bocadinho de speed. Ok, agora que já fizemos, vamos fazer a seleção também dos 10. Então, depois 12.000, 10.345 e 10.282, 10, 6.000, 6.000, 5.000, 5.000. Reparem que aqui chegamos mesmo ao final. Então, quando acontece isso, ok, eu
prefiro, não queria fazer isso, prefiro acrescentar só para ficar tudo direitinho e no fundo para mostrar que eventualmente não havia aqui mais nenhum resultado que fosse importante, então eu prefiro acrescentar mais uma linha para todos, está bem? Portanto, então significa que agora eu vou voltar aqui e vou dividir cada um dos resultados por 5, está bem? Vou aumentar novamente aqui um bocadinho só a velocidade também para vocês não estarem a perder tempo só a fazer o cálculo. Ok, então agora nós íamos no 5.000, agora vamos para o 5.156. Ok, portanto, agora já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, já estão os 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5 mandatos. 1, 2, 3 mandatos. 2. E aqui não leva nenhum. Reparem que aconteceu aquilo que seria previsto. Ou seja, que só os partidos com o maior número de votos é que ficaram com mandatos, está bem? Então dizia, se a distribuição de mandatos tivesse sido feita pelo método onde teríamos conseguido mandatos. Hum, Desculpem, mais mandatos. Está agora. Ok, verifica se este candidato tem razão. Portanto, e este candidato era de que partido? Do partido A, que saiu prejudicado com o método Sant League, efetivamente, porque ele no método Sant League só conseguia 3 mandatos, enquanto que aqui vai conseguir 5 mandatos. Portanto, efetivamente, se for para favorecer os partidos com mais votos, o método de onde seria sempre o mais adequado. Por isso, aqui era para aplicar o método onde, já o fizemos, com que isso o candidato que preferiu a afirmação tem razão, sim, e depois usar essa comparação também entre os resultados e os mandatos obtidos em cada situação. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e vemos no próximo vídeo.